O item 1.1 é a pergunta do problema de pesquisa, é o ponto central de qualquer projeto, é o ponto central de qualquer pesquisa, é o ponto central da própria ciência. E o item 1.2, no nosso modelo, é a formulação das hipóteses de pesquisa, seguidas pelo item 1.3, a elaboração dos objetivos. Então, são esses dois pontos, 1.2 e 1.3, que veremos nesse vídeo de hoje. E é bom que nós perceberemos o quanto que o problema é importante, é fundamental, é indispensável para que consigamos avançar no restante do projeto. Sem o problema de pesquisa não dá para falar de hipóteses, não dá para formular objetivos. Isso porque as hipóteses nada mais são do que respostas provisórias à pergunta colocada no problema de pesquisa. Então, as hipóteses são uma espécie de antecipação das possíveis conclusões a que a monografia vai chegar lá no final do processo. Então, de novo, aquela ideia do projeto como um planejamento de um caminho, de uma viagem, de uma obra que vai ser feita. Nós já começamos esse planejamento tendo uma boa noção de onde nós pretendemos chegar. E aqui que entra a ideia das hipóteses. Se no item 1.1, com a pergunta do problema, nós temos o ponto de partida, com o item 1.2, nós temos essa antecipação, essa previsão do nosso ponto de chegada. Então, as hipóteses nada mais são do que respostas provisórias à pergunta colocada no item anterior, no problema de pesquisa. E da mesma forma como nós fizemos com o problema, nós vamos sugerir aqui uma estrutura fundamental para a redação das hipóteses. E no nosso caso, aqui na disciplina de metodologia, vai ser obrigatória a observância a essa estrutura aqui sugerida para a elaboração das hipóteses. Nós vamos escrever basicamente 3 parágrafos nesse ponto. Nós vamos trazer um primeiro parágrafo apresentando uma corrente doutrinária X que responde de tal maneira a pergunta colocada no problema de pesquisa. E no parágrafo seguinte, nós vamos trazer a corrente oposta, a corrente Y, que responde de maneira diversa a essa pergunta do problema de pesquisa. E o terceiro parágrafo vai ser um posicionamento nosso a respeito de qual das duas correntes nós acreditamos ser a corrente mais acertada. E brevemente justificar por que nós acreditamos que é a corrente X ou corrente Y. Então, estruturalmente, nós vamos ter essa disposição e em cada uma dessas correntes nós vamos começar explicando resumidamente qual que é a solução dada por essa corrente teórica ao problema de pesquisa. E depois dizer quem são os principais autores, quem são os principais representantes dessa primeira corrente. E reparem, a redação científica, tanto no projeto quanto depois na monografia, deve ser direta. Então aqui nós não vamos ficar dando muitas voltas. Nós vamos diretamente já nesse item 1.2 das hipóteses, colocar da seguinte maneira. Vamos começar de fato assim a redação. Existe uma primeira corrente teórica que acredita que, e aí completar a frase. Por que essa corrente se posiciona dessa maneira? Quem são os autores? Lá na frente, então, essa corrente é formada pelo fulano, pelo beltrano, pelo cicrano, principais representantes teóricos dessa corrente. Aqui são representantes não de manuais, mas representantes da área de pesquisa. Então, quem tenha publicado artigos científicos a respeito da questão, se posicionando, teses de doutorado e dissertações de mestrado. E, de novo, a mesma estrutura para a corrente contrária. Vocês podem começar da seguinte maneira. Por outro lado, existe uma outra corrente que acredita que a resposta é essa. Qual é, resumidamente, essa resposta? Por que eles acreditam que é essa a resposta? E quais são os representantes dessa corrente? Então, colocar de maneira clara, de maneira explícita.
esses dois posicionamentos teóricos. E é claro, tudo no direito vai haver pelo menos duas propostas. É claro, se houver uma terceira proposta, vamos colocar um terceiro parágrafo, existe uma corrente Z, é uma terceira corrente que já acredita que não é nem a primeira, nem a segunda, propõe uma alternativa às duas, que faz uma mescla das duas, etc. E sempre no último parágrafo, nós vamos terminar com o nosso posicionamento justificado, porque que nós acreditamos que a corrente X ou a corrente Y é a que traz a melhor solução para a pergunta do problema de pesquisa. Então, fica diretamente conectada à elaboração das hipóteses a pergunta feita no item anterior. E é claro, destaque aí no seu caderno que é necessário que haja uma coerência dessas possíveis respostas àquilo que foi colocado na pergunta, especialmente em relação ao termo técnico que nós destacamos no vídeo anterior da pergunta do problema de pesquisa. Ou seja, se a pergunta indaga a respeito da constitucionalidade de determinada lei, nós temos que colocar de maneira explícita. A primeira corrente acredita que é constitucional a lei tal, tal, tal. Por quê? Quem são esses autores? A corrente Y acredita que é inconstitucional. Então, esse termo técnico deve ficar aqui explicitado nas hipóteses. A pergunta é a respeito da eficácia. Então, a corrente X acha que é eficaz, a corrente Y acredita que é ineficaz determinado instituto jurídico. Então, há de haver, evidentemente, uma coerência entre aquilo que foi colocado na pergunta do problema de pesquisa e o que está sendo trazido como hipótese, como resposta provisória a essa pergunta. E aqui o último detalhe, que vale não só para as hipóteses, mas para todo o projeto e toda a monografia, nós já havíamos tocado no assunto no vídeo anterior. Sempre que nós citarmos um autor, sempre que nós citarmos uma obra, colocar a referência em nota de rodapé. Então aqui fazem parte da corrente X os autores fulano, nota de rodapé, colocando a indicação de em qual obra, em qual artigo, em qual tese de doutorado eu vou encontrar esse posicionamento do fulano defendendo a corrente X. Beltrano, mesma coisa, nota de rodapé, especificando onde o leitor pode encontrar informação que confirma que o Beltrano faz parte da corrente X. Então, todo autor, toda obra, toda informação mencionada no texto científico deve ser referenciada e eu sugiro a referenciação em nota de rodapé. Então, basicamente, essa estrutura, as duas correntes têm que ser, por assim dizer, equilibradas. Se eu coloco aí meia dúzia de autores para a corrente X, também colocar meia dúzia de autores para a corrente Y. Mesmo que eu já tenha um posicionamento de que a X é a certa, eu não posso colocar um número maior de autores, dar uma voz maior para a corrente que eu acredito em detrimento da outra, senão a pesquisa vai ficar tendenciosa. Então, escrevendo dessa maneira, nessa estruturação de 3 parágrafos, pelo menos 3, indo diretamente para o posicionamento de cada uma das correntes e rolando, listando os autores que defendem tal ou qual corrente, me parece que fica adequada a redação do item 1.2. E aqui é óbvio, se a pergunta não ficou bem elaborada, se o problema de pesquisa não ficou bem específico, bem claro, é claro que as hipóteses também vão padecer do mesmo problema. Não dá para dar uma resposta clara, específica, objetiva a uma pergunta mal formulada. Então, mais uma vez, vamos reforçar que o problema vincula todo o projeto e vincula toda a pesquisa. Na sequência, nós temos aquele que para nós é o item 1.3 do projeto de monografia, a redação dos objetivos. O item dos objetivos é o ponto do projeto em que nós vamos trazer aquilo que se pretende com a pesquisa que nós estamos propondo. Então, a ideia aqui é de explicitar para o leitor, seja a banca de mestrado, a banca de doutorado, a agência financiadora da pesquisa ou, no nosso caso, o professor da disciplina e depois, no próximo semestre, o professor orientador, aquilo que nós pretendemos atingir com a pesquisa que estamos propondo. E para facilitar essa elaboração dos objetivos, nós vamos dividir
os objetivos em objetivo geral e objetivos específicos. Então, nós vamos ter o item 1.3 objetivos e já na sequência 1.3.1 objetivo geral e 1.3.2 objetivos específicos. O objetivo geral é feito diretamente a partir da pergunta do problema de pesquisa, porque o objetivo geral é o objetivo principal a ser atingido com a pesquisa. Então, ele é o grande objetivo, ele é o objetivo primordial que nós pretendemos atingir com a investigação. Por isso, nós vamos combinar: o objetivo geral deve ser feito diretamente a partir da pergunta do problema de pesquisa. E por isso que o objetivo geral é um objetivo só, porque ele é o objetivo central da pesquisa. Então, nós vamos ilustrar aqui a redação do objetivo geral usando aquela pergunta, ou uma das perguntas de problema de pesquisa que nós analisamos no vídeo anterior. A pergunta era: segundo o entendimento doutrinário, é eficaz de acordo com o conceito de eficácia trazido por Norberto Bobbio em seu livro Positivismo Jurídico, a utilização da prova testemunhal prevista no capítulo 6º do Código de Processo Penal como meio de prova, considerando-se a teoria da existência das falsas memórias e as influências das distorções da mente, conforme trazidas por Cristina de Gesso em sua obra Prova Penal e Falsas Memórias. Então, sendo esta a pergunta que inicia o projeto, nós vamos, a partir desta pergunta, redigir o objetivo geral. E existe uma regra metodológica que diz que todo objetivo geral deve ser, aliás, todo objetivo, seja geral, seja específico, deve ser redigido por proposições iniciadas por verbos no infinitivo. Então, investigar, verificar, definir, analisar, perquirir, etc. Sempre iniciar o objetivo, seja geral, seja específico, com o verbo no infinitivo. No caso do objetivo geral, que é feito a partir da pergunta, nós vamos simplesmente transcrever aqui no item 1.3.1 essa pergunta do problema de pesquisa, que vai se transformar na sequência no nosso objetivo geral. Então, eu vou fazer aqui 1.3.1 objetivo geral. Aí nós vamos copiar e colar aqui a pergunta, vamos tirar o ponto de interrogação do final, já que o objetivo geral não é uma pergunta. Vamos aqui colocar um verbo no infinitivo no início, por exemplo, investigar. E vamos simplesmente adaptar a redação da pergunta. Investigar, segundo o entendimento, aqui cabe uma vírgula, segundo o entendimento doutrinário, se é eficaz, de acordo com o conceito de eficácia trazido por Norberto Bobbio em seu livro Positivismo Jurídico, etc. Então, a redação do objetivo geral é feita a partir da redação da pergunta. Eles são irmãos siameses, o problema de pesquisa e o objetivo geral. Eles são duas faces da mesma moeda. Até fica aqui uma dica metodológica: quem tiver dificuldade de elaborar o problema de pesquisa, pelo fato de ele ser interrogativo, pode começar elaborando o objetivo geral do projeto. Então, fazer um objetivo geral que seja claro, autoexplicativo, específico, que faça o recorte metodológico do tema, e aí fazer o caminho oposto, transformar na sequência esse objetivo geral numa pergunta. Aí é só tirar aqui o verbo do infinitivo no começo e adaptar a redação para a forma interrogativa. Então, de novo, metodologia, projeto não é o lugar de ter criatividade. Nós vamos copiar e colar a pergunta, desde que ela tenha sido bem feita, do problema de pesquisa, aqui nesse item 1.3.1 e colocando um verbo no infinitivo no início, adaptar a redação. Então, quem fez de maneira adequada a pergunta do problema de pesquisa já tem de brinde esse objetivo geral pronto. Então, o objetivo geral é diretamente conectado
a pergunta do problema de pesquisa. Na sequência, nós vamos ter, dentro do item dos objetivos, agora 1.3.2, os objetivos específicos. E é aqui que vai haver alguma novidade. Os objetivos específicos também vão ser redigidos em proposições, só que agora proposições mais curtas e também sempre iniciadas por um verbo no infinitivo. E eu sugiro que todos façam na forma de tópicos, inserindo aqui essas bolinhas do Word para identificar cada um dos objetivos específicos. Os objetivos específicos são todos os objetivos secundários, mas indispensáveis para se chegar ao objetivo geral. Ou seja, todas aquelas etapas, todos aqueles procedimentos que são absolutamente necessários para que se possa, na pesquisa, atingir o objetivo geral, fazem parte dos objetivos específicos. Então, tudo aquilo que gravita o objetivo geral, que é correlato à discussão do objetivo geral e, mais do que correlato, é indispensável para se trabalhar, para se chegar, para se atingir o objetivo geral. Então, se nós já demos várias vezes nas aulas o exemplo do projeto de construção de uma casa. O objetivo geral nesse exemplo seria a construção da casa. O objetivo específico é tudo aquilo que eu preciso fazer para construir a casa. Então, por exemplo, contratar pedreiro, contratar o transporte do material de construção, aquisição de tijolo, aquisição de telha, de fiação, etc. Então, reparem, o meu objetivo não é abrir uma fábrica, ou abrir uma loja de tijolo, abrir uma loja de material de parte elétrica de casa. São objetivos indispensáveis para esse grande objetivo, que é a construção da casa. Da mesma forma, se o meu projeto é o planejamento de uma viagem daqui de Poços de Caldas até Brasília, o Distrito Federal. Então, o objetivo geral é chegar a Brasília. Os objetivos específicos é adquirir a passagem, é planejar a melhor data da viagem, reservar hotel. Então, tudo que é indispensável para que se consiga atingir esse objetivo geral. E reparem, muitos alunos se equivocam aqui nesse ponto dos objetivos específicos quando colocam questões correlatas, quando colocam objetivos correlatos, mas que não são indispensáveis. E aí é o risco de nós enchermos linguiça depois na monografia. Aqui no exemplo da construção da casa, eventualmente aparece aqui no objetivo específico, comprar uma televisão de 65 polegadas para assistir ao Netflix. E aí eu vou corrigir o projeto e dizer, isso aqui não é objetivo específico porque não é indispensável para o objetivo geral. E o aluno muitas vezes ainda vai redarguir, mas eu quero, depois de construir a casa, ter uma televisão de 65 polegadas. Você pode até querer, mas dá para construir a casa, ela vai ser acabada sem a necessidade de televisão. Então, é dispensável como objetivo específico. Então, só entra como objetivo específico aquilo que é imprescindível para se chegar ao objetivo geral. Se nós temos aqui este exemplo de objetivo geral, nós poderíamos dizer que são objetivos específicos, então definir eficácia conforme o Norberto Bobbio. Então, outra bolinha. Analisar os artigos do Código de Processo Civil que tratam da questão da prova testemunhal, e é bom colocar até quais são os artigos, eu não sei de cor. Então, analisar os artigos tais, tais e tais do Código de Processo Penal que cuidam da prova testemunhal. Analisar a teoria da existência de falsas memórias da professora Cristina de Gesso. Definir o conceito de distorções da mente conforme a psicologia, etc. Então, pelo menos aí uma meia dúzia de objetivos específicos que, de novo, estão diretamente relacionados ao objetivo geral, que está diretamente relacionado à pergunta do problema de pesquisa. Fazendo dessa maneira, portanto, lembrando sempre iniciando por verbos no infinitivo, eu tenho certeza que vai ser adequada a redação do seu objetivo geral
e dos seus objetivos específicos. O objetivo geral é um só, os objetivos específicos são vários, já que são esses objetivos que vão gravitar à questão central.